Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu e a professora Reni escolhemos dois assuntos, sujeito e predicado, que serão os assuntos estudados por vocês para a avaliação, tá? Para a nossa provinha. Sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Aí você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Ao responder a pergunta, quem correu muito com o veículo, você identificará o sujeito da oração, que nesse caso é o ajudante da loja. Tipos de sujeito. Simples. É formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. O empregado da casa vendeu o seu carro. Quem vendeu o seu carro? O empregado da casa. Agora aqui, qual que é o núcleo do sujeito? Qual que é a palavra mais importante? O empregado ou da casa. A palavra mais importante é empregado, que é o nosso substantivo, porque o artigo só está acompanhando e o da casa só está especificando, né? Então, está atuando como um adjetivo. Mas, qual é a palavra que está sendo caracterizada? Qual é a palavra mais importante? Qual é o substantivo? Empregado. Então, empregado é o núcleo do sujeito. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Então, núcleo, eles. A folha caiu. Quem caiu? A folha. No caso aqui, temos artigo substantivo, a palavra mais importante, substantivo. Então, sujeito simples só tem um núcleo. Se o simples tem um núcleo, o composto tem dois ou mais. Exemplos: Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Núcleos: Ana Maria, Joaquim. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Núcleos: eu, você, cão. Livros e cinema são os meus passatempos preferidos. São o meu passatempo preferido. Núcleos: livros, cinema. Oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, ou seja, existe aquele sujeito, ele só não está expresso, ele só não está escrito. Como assim escrito? Por exemplo, se eu digo, disse a verdade. Quem disse a verdade? Eu disse a verdade. Ou também pode ser ele disse a verdade. Mas o sujeito não está escrito, só que pelo verbo a gente sabe que pode se referir ou à primeira pessoa do singular ou à terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Apesar disso, ele é classificado como determinado porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Por exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Então, olha só. No trajeto no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Cadê o verbo? A gente tem o verbo passei. Note que pela conjugação verbal, passei, podemos identificar a primeira pessoa do singular, eu. Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Então, a gente tem sujeito? Sim, a gente tem sujeito, só que ele não está escrito. Então, por isso é que ele recebe o nome de oculto, né, que está escondido. Pelo verbo, a gente sabe que se refere à primeira pessoa do singular. Gostamos de pular carnaval. Então, o verbo, primeira pessoa do plural. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração. Nós gostamos de pular carnaval. Então, mais uma vez, sujeito oculto, ele está escondido, mas pelo verbo eu sei que se refere à primeira pessoa do plural, tá? Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Aqui temos o sujeito Armando na primeira oração. Então, olha só. Armando saiu da escola muito cedo. Primeira oração. Temos o verbo sair, certo? Depois, à tarde levou tudo para casa. Segunda oração. Temos o verbo levar. Aqui temos o sujeito Armando na primeira oração. E na segunda, o sujeito da ação já foi mencionado anteriormente. É ele. À tarde, ele levou tudo para casa. Como assim? Temos duas orações. O sujeito é Armando. O sujeito já apareceu. Na segunda oração, a gente tem o verbo levou. Quem levou? Ele. Ele quem? Armando. Por que Armando não aparece de novo? Porque ele já apareceu. Então, a repetição é desnecessária. Sujeito oculto, ok? Indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação. Ou seja, o sujeito existe, mas a gente não é capaz de determiná-lo. Nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. A despeito do sujeito ser um termo essencial na oração, o sujeito inexistente pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente que executa a ação. A gente já vai ver no próximo slide o sujeito inexistente. Além disso, tudo acontece quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada. Vejamos o caso principal.
Olha só, gente, existem outras regrinhas para sujeito indeterminado, mas nós vamos estudar a principal. Com verbos na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Então, olha só, verbo na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? A primeira, nós, a segunda, vós, a terceira, eles ou elas. Disseram que ele foi eleito, capturaram um fugitivo, falavam mal o tempo todo. A terceira pessoa é a terceira pessoa do plural, né? Eles disseram, eles capturaram, eles falavam, certo? Mas disseram que ele foi eleito. Quem? Quem disse? Não sei. Não tem contexto, como no caso de Armando. Já tinha aparecido o sujeito, por isso ele não apareceu de novo. Não tem um sujeito que já apareceu, né? Disseram que ele foi eleito. Quem? Não sei. Indeterminado. Existe um sujeito, mas eu sou incapaz de dizer quem, porque eu não tenho contexto, tá? E o verbo fica na terceira pessoa do plural nesse caso. Capturaram um fugitivo. Quem capturou? Não sei. Falavam mal o tempo todo. Quem? Também não sei. Então é indeterminado, tá? Não tem contexto, ou seja, o sujeito não apareceu antes, tá? E o verbo está na terceira pessoa do plural. Agora, sujeito inexistente. Sujeito indeterminado tem sujeito? Tem. Eu não consigo identificar, ele é indeterminado. Agora, sujeito inexistente não tem sujeito. Não é que eu não consigo indeterminar, é que não tem, de fato não existe. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da oração, como é o caso dele. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabecinha de vocês? O que está aqui é 1, 2, 3, esses 3 tópicozinhos, antes da palavra exemplos. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou. Então, quando a gente tiver verbos que indicam fenômenos da natureza, a gente não vai ter sujeito. Depois, o verbo haver, quando empregado com o sentido de existir, de acontecer e quando indicar tempo passado. Os verbos ser, fazer, haver, estar e ir, passar, indicando tempo ou distância. Como assim? Exemplos. Trovejou durante a noite. Por que aqui o sujeito é inexistente? Ou é um fenômeno da natureza. Sujeito inexistente, não tem sujeito. Há boas palestras no Congresso. Esse verbo há é o verbo haver. Ele não está com o sentido de existir? Não seria a mesma coisa que se eu dissesse existiam boas palestras no Congresso. Então, o verbo haver, com o sentido de existir, o sujeito também vai ser inexistente. E depois os verbos aqui, ó, ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância. Está na hora do intervalo. Esse está na hora do intervalo está marcando o tempo, né? A hora do intervalo é agora. Então, o verbo estar, indicando tempo, o sujeito vai ser inexistente. Vamos continuar. Agora já entra predicado. Sujeito e predicado. O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Isso significa dizer que eles são muito importantes. Muito, muito importantes. Isso quer dizer que eles são essenciais na construção de uma oração, ainda que haja orações em que o sujeito seja inexistente. Lembre-se que o predicado é o que se fala acerca do sujeito. Então, gente, acima de tudo, nós estamos aqui estudando os tipos de sujeito, tá? Mas é preciso, de maneira geral, que vocês consigam identificar o sujeito, tá? Então, agora vamos aqui continuar falando de predicado. Lembre-se que o predicado é o que se fala. Então, exemplo, as estudantes gravaram um vídeo sobre a aula. Quem gravou o vídeo sobre a aula? As estudantes, sujeito. O que se diz sobre o sujeito vai ser o nosso predicado. O que se diz? Que gravaram um vídeo sobre a aula. Então, isso vai ser o nosso predicado. Agora, vamos lá. Predicado. Lúcia correu no final da semana passada. No exemplo acima, temos sujeito da oração. Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no fim de semana passado? Lúcia. Então, Lúcia é o sujeito simples que realiza a ação. E o predicado. Após identificar o sujeito, todo o restante é o predicado. Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada. Agora, tipos de predicado. Durante a nossa aula, nós demos bastante ênfase aos tipos de predicado. De acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos começar falando do predicado verbal. Indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Gente, verbo nocional é um verbo que indica ação, tá? Esse nome não vai ser cobrado.
Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há a presença do predicativo do sujeito. Vocês lembram? Predicativo do sujeito é um termo que qualifica o sujeito, se refere a ele qualificando. Então, olha só, nós caminhamos muito hoje. Aqui a gente tem um predicado verbal, a gente tem um verbo de ação, que é caminhar, né? E aí o predicado verbal só tem um núcleo. Cheguei hoje de viagem. A gente tem o verbo chegar, um verbo de ação, um predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. Aqui a gente tem o verbo de ação, perdeu. E aí, né, o predicado verbal só tem um núcleo, um verbo que expressa ação, predicado verbal. Já falamos sobre o predicado verbal, vamos falar sobre o predicado nominal. Predicado verbal tem um núcleo, que é um verbo de ação. Predicado nominal indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, é um verbo que indica estado. Então, o verbo de ação indica ação, e o verbo de ligação, como o próprio nome diz, ele vai ser um elemento que serve para ligar. E o predicativo do sujeito complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Vocês lembram do predicativo do sujeito? Então, há somente um núcleo aqui no predicado nominal, que é caracterizado por um nome, um substantivo ou um adjetivo. Por exemplo, Alan está feliz. Então, a gente tem o verbo de ligação está e o predicativo do sujeito, que é feliz, né? Que nesse caso, quando a gente analisa a classe gramatical, ele é um adjetivo. Então, o núcleo é a palavra feliz, o nosso adjetivo. Fiquei exausta. Então, o sujeito oculto, né? Eu. A gente tem aí o verbo de ligação e o exausta, que é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo vai ser o substantivo ou o adjetivo, tá? Ele continua atencioso comigo. Então, continuar, verbo de ligação. Atencioso é o nosso predicativo. E aí vai ser o núcleo do predicado. Então, no predicado, quando a gente tem um predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação. No predicado nominal, um substantivo ou um adjetivo. Agora, por fim, predicado verbo nominal. Se no predicado verbal temos um núcleo, no predicado nominal também temos um núcleo, no predicado verbo nominal teremos dois núcleos. Vamos lá. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa a sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Então, vamos lá. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Ou seja, predicativo do sujeito é uma palavra que se refere ao sujeito, dando alguma qualidade. Predicativo do objeto, uma palavra que se refere ao objeto, dando alguma qualidade. Exemplo: Suzana chegou cansada. Então, aí dois núcleos. Chegou, que é um verbo de ação, e cansada, que é um adjetivo. E aí são dois núcleos, por isso predicado verbo de ação, nominal, um nome. Terminaram satisfeitos o trabalho. Núcleos. Terminaram, verbo de ação. Satisfeitos, um adjetivo. Então, predicado verbo nominal, dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo. Considerou a caminhada desagradável, dois núcleos. Considerou, que é o verbo de ação, alguém considerar alguma coisa é um verbo de ação, e desagradável, que é um adjetivo. Então, aí nós temos dois núcleos, considerou e desagradável. Uma informação importante por último, ó, ele considerou a caminhada desagradável. Então, ele, sujeito, considerou. Considerar, quem considera, considera algo. Ou considera alguém. Eu considerei Marcelo, também pode ser alguém. Então, ele considerou o verbo transitivo direto. Considerou o quê? A caminhada, objeto direto. Desagradável não é uma palavra que está se referindo ao objeto direto, então é predicativo do objeto. Tá? Se estivesse se referindo ao sujeito, seria predicativo do sujeito. Então, predicado verbal, um núcleo, verbo de ação. Predicado nominal, um núcleo, um substantivo ou um adjetivo. E predicado verbo nominal, nós teremos dois núcleos, certo? Um nome e um verbo. Beleza, gente? É isso, bons estudos. Aquilo que vocês não entenderem, por favor, mandem perguntas, tá bem?